A História dos Reformadores para Crianças, por Julia White, da editora Letras. E o reformador de hoje é John Huss. Certa vez, quando fui para muito longe e estava em meio ao mar, eu vi da proa do navio uma luz muito ao longe. Parecia tão pequena quanto a chama de uma vela. Que pequena luz é aquela? Perguntei. Não é uma luz pequena, disse o capitão, mas muito grande e brilhante de fato. Parece pequena porque ela brilha de muito longe. Quando ele me disse quão longe ela estava, então eu não disse mais nada sobre ela ser uma pequena luz, porque eu pensei o quão grande ela era a ponto de ser vista de todos os lados ao longo de tantos quilômetros. Em um país distante, há muitas centenas de anos, nasceu o homem de quem eu vou lhe contar agora. O país era Boêmia, na Europa. O tempo, 646 anos passados. O homem, John Huss. John Huss é como aquela luz vista por mim no mar. Ele brilha ao longe, mas ele não é como aquela luz que fica cada vez menor conforme nos distanciamos dela. O seu nome brilha forte o tempo todo. John recebeu seu sobrenome do local onde nasceu, a pequena e pobre aldeia de Husinets. O que você acha que o seu sobrenome significa? Vou lhe contar. E se parecer engraçado, você pode rir, pois será a única coisa engraçada neste livro. As vidas dos reformadores não foram vidas engraçadas. Eles foram homens sérios e zelosos. Huss, na língua boêmia, significa ganso. John Huss, então, significa John Ganso. E Husinetes, a cidade dos gansos. João Ganso, da cidade dos gansos, com certeza seria um remetente engraçado e incomum a uma carta. John frequentemente fazia alusão ao seu nome em seus escritos. Ele dizia: eu sou um homem pobre e humilde, e eu tenho um nome pobre e humilde, mas mesmo sendo eu um ganso, e como tal os homens do meu tempo me consideram, ainda assim eu sinto que tenho o amor de Deus em meu coração, e que me foi dada a sabedoria do alto, e disso eu escrevo e falo. Vejam só, John Huss não tinha vergonha nem de seu nome e nem de sua pobreza. Os pais de Huss eram muito pobres. Eles eram diaristas e viviam em um casebre. Eles não sabiam ler nem escrever. Duas babás balançaram o berço de John. Uma era a ignorância, a outra a superstição. Uma de nada sabia, a outra acreditava em tudo que é tolo e perverso. Peça para os seus pais explicarem isso para você. Deu uma infância com enorme pobreza e dificuldades, John Huss passou a ser um dos maiores homens do mundo. Ele se destacou por duas coisas: pela aprendizagem e pela bondade. Ele estudou constantemente. Ele manteve sua vida pura e até os seus inimigos foram forçados a dizer que ele era um homem bom. Um homem que odiava Huss escreveu sobre ele: ele é sensível e gentil para com os pobres. Seu rosto pálido é meigo e doce. Sua vida é dura e simples. Nenhuma censura pode ser vista em sua conduta. Seus modos são tranquilos e rígidos. Por estas coisas, os corações dos homens são atraídos para ele. E quando ele abre sua boca, eles ouvem como se alguém falasse desde o céu. Quando muito jovem, Huss se tornou um mestre na grande escola de Praga. 1 ou 2 anos depois, ele foi colocado entre os professores mais sábios da época. Quando tinha 39 anos, ele se tornou pregador da rainha da Boêmia. E por sua bondade, honestidade e simplicidade no falar, a rainha o amou e o honrou. 3 anos depois que ele foi escolhido para ser o sacerdote da rainha, John Huss começou a percorrer a Boêmia,
pregando ao povo em sua própria língua, em vez de em latim. O povo da Boêmia era tido como acima dos outros, por sua mente sadia e pelo amor que tinha pelo aprendizado. Muitos bons homens que haviam sido perseguidos na Inglaterra e na França fugiram para a Boêmia buscando abrigo e lá ensinaram as doutrinas da Bíblia para o povo, preparando assim as suas mentes para a mensagem de Hus. Outros sacerdotes pregavam em latim. Eles diziam: obedeçam-nos, nós sabemos tudo. Obedeçam ao Papa, ele está para vocês no lugar de Deus. Não leiam a Bíblia, vocês são tolos demais para entendê-la. Se vocês pecarem, deem-nos um pouco de dinheiro e nós os perdoaremos. Agora, quando Hus começou a pregar, ele ainda não tinha lido grande parte da Bíblia, mas ele tinha algo melhor do que os outros sacerdotes. Ele podia dizer: nós, os homens, somos todos sujeitos ao erro, mas olhe para Deus, para que ele ensine a vocês o que é certo. Ouça a voz de Deus falando em seus corações. Tenham medo de pecar, meus amigos, pois o dinheiro não pode acabar com o pecado e Deus odeia o pecado. As pessoas gostavam de ouvir isso. Ah, isso nos faz bem, isso nos fará homens melhores, diziam eles. Assim como John Hus estava tentando servir a Deus e fazer todo o bem que poderia, Deus deu a ele mais luz, enviando-lhe a Bíblia. 2 jovens foram da Inglaterra para Praga. Hus amava acolher estrangeiros e pediu-lhes para que ficassem em sua casa. Primeiro por caridade, mas logo depois passou a amá-los. Depois que se conheceram bem, os jovens vieram a ele com alguns livros. Aqui está uma boa coisa, disseram. Estes são livros de Wycliffe, ou inglês. Eu não quero, disse Hus. Leia-os, disseram os jovens. Eles são uma vil heresia, segundo me disseram, respondeu Hus. Leia-os, disseram. Eu não consigo compreendê-los. Deus lhe dará luz, disseram os ingleses. Hus pegou os livros e os leu. Estes livros o conduziram para a palavra de Deus. Ele pegou sua Bíblia e a leu. Ele caiu de joelhos e orou. Deus deu-lhe luz. Ele viu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Nesse momento, começou uma nova vida para Hus. Um dia, os jovens disseram-lhe: você é muito bom para nós. Queremos lhe retribuir. Eu é que devo a vocês, pois vocês me trouxeram bons livros para ler, respondeu Hus. Mesmo assim, deixe-nos mostrar a nossa gratidão. E o que vocês vão fazer? Perguntou Hus. As paredes da sua sala estão sem acabamento e feias. Se você permitir, vamos pintar um quadro grande e bonito em cada parede. E sobre o que serão os quadros? Perguntou Hus. Deixe-nos escolher, disseram os jovens. Eles escolheram uma parede e trabalharam nela muitos dias. Uma bonita imagem surgiu sob os seus dedos. Era um quadro do Nosso Senhor Jesus, subindo o monte em direção a Jerusalém, pobre no vestir e manso no semblante, com apenas alguns pobres pecadores como amigos e alguns mendigos o seguiam. Na outra parede, eles pintaram a imagem oficial do Papa através de Roma. Na cabeça do Papa havia uma tríplice coroa. Seu manto era de veludo e seda, margeado com peles. Sua carruagem e seus cavalos eram como de um rei. Atrás dele havia uma longa série de homens ricos e sacerdotes. Sua cabeça estava erguida e o seu rosto era severo e orgulhoso. Quando as imagens ficaram prontas, os jovens disseram: venham, vejam os nossos quadros, eles estão prontos. Hus olhou em silêncio de uma parede para outra. Finalmente os pintores falaram: este é o seu Jesus e este é o seu Papa. Veja a diferença. Quantas vezes maior é o servo do que o Senhor.
É o Papa como Cristo, amável e humilde? Ele não deveria ser como Cristo se ele o segue? Oh, Hus, nós lhe dissemos que o seu Papa é um homem falso e um anticristão. Eu gosto dos seus quadros, mas eu não gosto do que vocês falam sobre o Papa, disse Hus. O Papa não odeia a Bíblia e a esconde das pessoas? Perguntaram os ingleses. Ele não queimou os livros de Wycliffe, que contém a verdade? Ele fez tudo isso, disse Hus, e ele está errado. Eu, no entanto, amo a Bíblia e amo os livros de Wycliffe, e vou dizer às pessoas para lerem a Bíblia. Os quadros causaram muitos problemas entre as pessoas da cidade, e algumas gostaram e outras não, de modo que os ingleses foram obrigados a deixar Praga. O bispo ordenou que todos os exemplares dos livros de Wycliffe fossem queimados. Ele disse a Hus que ele não deveria elogiá-los, mas Hus não queria obedecer ao bispo. Hus estava ocupado com a pregação na Boêmia. Ele disse ao povo que os livros queimados eram bons, sem mentiras e que ensinavam a verdade pura de Deus. Ele falava com as pessoas como um pai, dizendo: "Ó, meus queridos boêmios, eu amo a vocês e amo as suas almas. Entreguem-se a Deus, orem a Jesus e não aos santos. Sejam homens submetidos à prova e leiam as Escrituras tanto quanto puderem, pois cópias da Bíblia ou partes dela eram muito escassas naqueles dias. O rei não era um homem mau, ele era fraco, não era firme para defender o que era correto, mas ele não era cruel e não queria que as pessoas do seu reino fossem castigadas por lerem os livros de que gostassem. O rei gostava de Hus e tentou impedir que o bispo fosse cruel com ele. O bispo tirou alguns dos livros que Hus possuía e os queimou. Ele disse que Hus não deveria pregar e que as pessoas não deveriam ir ouvi-lo. O rei riu disso. O Papa disse que o bispo estava certo. Assim, eles expulsaram Hus da igreja e o amaldiçoaram. Apesar de todas as palavras dos padres e dos bispos, o povo vinha para ouvir as pregações de Hus. Eles obedeciam seus ensinamentos e por todo o país os homens estavam se voltando para Deus. Os ricos e os pobres liam, ouviam e oravam juntos. Hus escreveu livros e eles foram copiados e espalhados. O bispo e seus amigos queriam tomá-los e queimá-los. Havia uma pequena igreja chamada Capela de Belém, onde Hus pregava, falando sobre Jesus, o único Salvador, o bebê nascido em Belém. O Papa ordenou que Hus deveria ir a Roma para ser julgado por heresia. O rei disse a Hus para não ir a Roma ou ele seria morto. O povo da Boêmia chorou por Hus, orando para que ele não fosse. Embora Hus estivesse disposto a ir e não tivesse medo de morrer, ele cedeu ao rei e ao povo e ficou pregando na Boêmia. A essa altura, muitos dos cavaleiros, soldados e nobres tinham se tornado crentes na doutrina ensinada por Wycliffe e Hus e haviam começado a ler a Bíblia e acreditar que devemos obedecer a Deus em vez do Papa, não rezar aos anjos, e que Jesus, e não a Virgem Maria, é o mediador entre os homens e Deus. Estes pontos de vista espalharam-se através da Alemanha e entre os franceses, ingleses e alemães que viviam em Praga. E os ensinamentos de Hus foram levados a todas as nações, como a semente lançada em boa terra, que mais tarde brotou em Calvino, Lutero e Colig, de quem eu escrevi para você, em Wishart, Knox e Tyndale, de quem você já leu. Deixe cair uma semente de trigo em boa terra e ela se tornará uma longa haste com uma cabeça com muitos, talvez uma centena de grãos, todos vindo de uma pequena semente que você enterrou no chão. Agora, se você cavar para procurar essa semente que plantou, você encontrará morta e enterrada, mas viva novamente em todo talo e cabeça de trigo.
Assim, Hans deveria morrer e não mais ser visto, mas sua boa vida e suas boas palavras se levantariam e viveriam em centenas de pessoas, em muitas terras e nações, em toda a Europa. As pessoas ficaram tão animadas com Hans que começaram a discutir sobre ele nas ruas. Isso preocupou o rei, que lhe pediu para deixar a cidade de Praga e ir para o interior do país. Hans fez isso. No interior, ele passou seu tempo escrevendo muitos bons livros. O Papa, juntamente com padres e bispos católicos, se reuniram em um grande concílio na Alemanha. E o imperador mandou buscar Hans para vir diante deles e contar no que ele acreditava e por que acreditava. O rei era irmão do imperador e escreveu para ele, dizendo que temia que o concílio matasse Hans. Nunca, disse o imperador, a minha vida pela dele. Eles não tocarão nele. Eu dou a minha palavra de honra de que nenhum mal virá sobre Hans e que ele voltará em segurança para Praga. Ele também escreveu esta promessa, chamada de salvo-conduto, e assinou seu nome como imperador de toda a Alemanha. Então o rei da Boêmia disse a Hans que ele poderia ir e enviou 3 nobres que amavam a Hans com ele. Em toda a Boêmia, o povo saía em multidões para ver Hans e ouvi-lo falar, e oravam em voz alta, pedindo bênçãos e segurança para ele. Sua entrada nas grandes cidades era como a chegada de um rei ou de um grande general. Os bispos haviam enviado homens para dizer às pessoas que não desse atenção ou ouvisse Hans, mas o povo ia correndo atrás dele para ouvir as palavras da verdade. Por fim, Constança, a cidade na qual o concílio se reuniu, foi alcançada. Alguns homens disseram a Hans: "Por que você veio? Eles vão matá-lo." "Eles não podem", respondeu Hans. "Eu tenho salvo-conduto do imperador." "O imperador não manterá sua palavra", disseram eles. "Não manterá sua palavra?" exclamou Hans. "Eu, um pobre e simples homem, não quebraria minha palavra. E será que um rei, que é um exemplo para milhares de homens, quebrará a sua? Vocês estão enganados." "Ah", disseram estes homens, "você não tem ideia do que um rei pode fazer quando ele fica nas mãos do Papa." No concílio, eles primeiro deram a Hans um papel com um grande número de declarações falsas escritas sobre ele, de coisas más que os homens maus disseram que ele havia feito. "Eu nunca disse essas coisas", falou Hans. "Oh, você disse, gritaram as falsas testemunhas. Hans disse a seus amigos: "Os pecadores deram falsos testemunhos de Jesus, meu Senhor. Não é de se admirar, então, que eles façam o mesmo comigo." "Fuja daqui ou você poderá ser morto", disseram alguns amigos temerosos. "Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus", respondeu o bom homem. O Papa e os sacerdotes enviaram um grupo de soldados para guardar a casa onde Hans estava, por medo de que os amigos que ele tinha o levassem embora. E o Papa disse claramente que ele nunca deixaria Hans sair livre ou retornar para a Boêmia. Os 3 amigos nobres de Hans que vieram com ele foram ao Papa e ao imperador para se queixarem desse tratamento. "Ele tem um salvo-conduto", disseram eles. "Eu não me importo com isso", disse o Papa. O imperador ficou com o rosto vermelho. O nome deste Papa era Balthasar Cossa. Ele tinha sido um pirata quando jovem e havia ampliado seus maus caminhos. Não se precisa de material muito bom para se fazer papas. Depois de 2 semanas, eles jogaram Hans em um calabouço úmido, sem cama, fogo ou janelas. Isso fez com que o imperador ficasse zangado. Ele estava com medo que o povo da Boêmia fosse à guerra e ordenou que Hans fosse retirado da prisão. Mas os bispos disseram não, e o imperador cedeu. Na prisão, Hans ficou muito doente e quase morreu por causa do maltratamento. A comida e o ar não serviam nem mesmo para um animal. Os médicos o tiraram de sua prisão e o levaram para uma casa, e ele ficou melhor. Tão logo ele havia melhorado,
o bispo de Constança o pegou e o colocou em uma masmorra pior, o acorrentou às paredes com ferros nos pés e nas mãos. Hus estava doente sozinho, mas seu coração estava forte em Deus. Ele olhou para o céu como sua casa final e estava pronto para morrer pelo Senhor Jesus, como muitos bons homens haviam morrido. Do Natal até a metade do ano seguinte, Hus ficou na prisão. Então, eles o levaram ao concílio e ali, em vez de um interrogatório e audição tranquila, eles o insultaram, chamando-lhe de diversos nomes, e brigaram uns com os outros, até que Hus claramente lhes disse que nunca tinha estado em tamanho alvoroço. Você disse, gritou um bispo, que se estivesse na Boêmia não poderíamos mantê-lo na prisão? É bem possível, pois tenho bons e fortes amigos no meu país, disse Hus. Você está mentindo, gritou este bispo educado. Hus não está mentindo, disse um de seus nobres amigos de pé, pois em minha terra, meu castelo e muito mais iriam defendê-lo. Nesse momento, o imperador se levantou e disse para Hus que cria que ele não era um herege, mas que obedecesse ao concílio, pedindo perdão pelo que ele havia pregado, para que fosse para casa tranquilamente. O imperador nunca tinha falado com Hus antes, e o homem simples e honesto estava tão confuso que não entendeu o que foi dito e respondeu: Eu humildemente agradeço-lhe, Senhor, pelo seu salvo-conduto. Eu sei que ele é bom e eu confio nele para me proteger. Esta resposta fez o imperador ficar com o rosto muito vermelho. Os guardas correram e agarraram suas correntes. Começaram a arrastá-lo como um animal selvagem. Um nobre boêmio veio a ele com lágrimas nos olhos, apertou-o com ternura em seus braços e disse: Nobre professor, sacrifique a sua vida ao invés de abandonar a verdade. Essa foi uma boa palavra encorajadora. Eu irei, respondeu Hus sorrindo. Quando Hus foi novamente levado perante o concílio, ele disse: Estou disposto a fazer tudo o que é certo. Eu não sou orgulhoso nem obstinado. Mostre-me o que é correto e eu o farei. Digam-me a verdade e eu acreditarei. E qual é a verdade em que você acreditará? Eles perguntaram. Aquela que está de acordo com a Bíblia, disse Hus. Você deve se retratar ao morrer, gritaram os bispos. E no que eu devo voltar atrás? Perguntou Hus. Em tudo que você pregou, disseram os bispos. Eu não posso, pois o que preguei é a verdade, necessária para a salvação das almas, disse o corajoso homem. Você deve ser queimado até a morte, disseram os bispos. Em seguida, 2 homens que falaram contra Hus começaram a se arrepender. Eles começaram a chorar e, caindo de joelhos diante dele, pegaram as suas mãos e imploraram para que fossem perdoados. Eu lhes perdoo e espero que Deus também, disse Hus gentilmente. Em seguida, os bispos, vendo que Hus não estava com medo de fazer o certo, começaram a tentar persuadi-lo. Se você desistir da Bíblia e negar tudo que tem pregado, lhe daremos uma carruagem, 2 cavalos, 2 servos e uma boa quantidade de dinheiro. E no prazo de 2 anos, faremos de você um bispo. Estas foram ofertas encantadoras, mas Hus disse: Eu não posso pecar contra Deus. Devo ganhar o mundo e perder a minha alma? Ah, não, eu não posso. Deixe-me viver e morrer como servo de Deus. Que você morra então, gritaram todos os sacerdotes. Um dos bispos tinha se tornado seu amigo, porque ele viu que Hus era extremamente verdadeiro e honesto. Ele foi até a prisão com lágrimas e implorou para que ele se retratasse ao concílio e não fosse condenado à morte. Hus chorou. Como Deus é bom em fazê-lo meu amigo, ele disse. Eu lhe amo, mas não me peça para destruir a minha alma. Que Deus possa lhe ensinar, Senhor. Em seguida, ele beijou o bispo e disse: Vai, estou completamente pronto para morrer pelo meu Senhor. Você se lembra, querido leitor,
como os judeus e soldados perversos colocaram no nosso Salvador uma coroa e um manto púrpura, zombando dele? De modo semelhante, Hus foi tratado. Os sacerdotes trouxeram-no a uma grande igreja com uma procissão pomposa. Em seguida, eles o acusaram de pecados terríveis. Destes eu não sou culpado, mas eu leio e amo a Bíblia, disse Hus. Agora, neste dia, você morrerá, eles disseram. Era seu aniversário, ele tinha 42 anos de idade. Hus virou para o imperador e corajosamente disse: Você me deu um salvo-conduto. Eu não posso ajudá-lo, disse o fraco e ímpeto imperador, olhando para baixo. Os sacerdotes, então, colocaram em Hus um vestido longo, com chamas de fogo pintadas em vermelho e preto. Jesus usou o manto escarlate de deboche, disse Hus. Em seguida, eles colocaram na sua cabeça um chapéu de papel, com figuras horríveis sobre ele e as palavras: o maioral dos hereges. Jesus usou uma coroa de espinhos por mim, disse Hus, e em seguida ele caiu de joelhos, clamando: Senhor, perdoa esses homens. Eles o levaram para uma ilha no rio. Uma grande multidão o seguiu, e uma guarda de soldados o acorrentaram a uma estaca, empilhando madeira e feno em volta dele. Senhor, em ti ponho a minha confiança, ó rocha minha. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, disse Hus em voz alta. Ele ficou de joelhos para orar, mas os cruéis sacerdotes o fizeram se levantar. Ele então levantou-se, mas ainda continuou orando. Ele pediu para que tivesse uma alma forte e firme, de modo a suportar a dor da morte e a humilhação na fogueira. Ele disse que Cristo usou pesadas algemas e ele ficaria feliz em usar uma por causa de Cristo. Quando acenderam a madeira, ele começou a cantar. Ele não cantou por muito tempo, pois Deus logo levou a alma do mártir para a glória, onde seus inimigos não poderiam mais machucá-lo. Os sacerdotes queimaram suas roupas e seus livros, e até mesmo recolheram a terra e as cinzas do lugar onde ele morreu, e jogaram no rio Reno, destruindo assim cada parte de seu corpo terreno. Mas eles não puderam destruir sua alma, que agora estava com Deus e seus anjos, abençoados nessa casa, que Jesus foi preparar para todos os que creem e confiam nele. Posteriormente, as pessoas que amavam sua memória colocaram um grande monumento lá com seu nome para ajudar as nações a se lembrarem da sua vida. E anos depois surgiram homens como Lutero e Calvino, que ensinaram as verdades pelas quais Hus morreu. John Hus morreu no ano de 1415 em Constança.